Animação! Chegamos ao terceiro episódio do podcast Bora Marcar! Bom, quem tá falando aqui, essa doida? É Julie Souza, gente. Aqui quem fala é Cel Gucci. Paçoca Psicodélica. Ângela Sena. E Bubolzan. Bom, e o que é esse podcast, gente? É aquela conversa que a gente sempre quer adiar, a gente sempre quer adiar, não, a gente sempre quer marcar e a gente sempre adia, né? Não, a gente sempre quer, como? Vamos chegar juntas amigas, conversar num bar, jogar uma conversa fora, só que aí a gente nunca marca, enfim, a gente nunca, de fato, concretiza. E esse podcast é justamente para fazer essa conversa, essa coisa bem informal, descontraída, de temas diversos, variados e com muito bom humor. Falando nisso, né, o tema de hoje, o tema que a gente vai estar abordando é o transporte público, né? A gente já falou de comida, falamos de signos, hoje vamos falar de transporte público. Sim, né, que a gente acredita que praticamente todo mundo que está nos ouvindo aí faz uso, só que é muito rico, muito que não precisa disso. Nos ouve, inclusive, em transporte público. Enfim, e aí a gente vai estar abordando o tema numa parte do programa de uma maneira um pouco mais séria, mas lembrando que a Julie disse que a ideia é sempre conversar de maneira descontraída, enfim. Isso aí. Inclusive, a gente sabe que tem uma galera que ouve a gente de transporte público. Beijo pra todo mundo que tá aí no busão, no trem, no metrô, sei lá. E é isso aí, vamos lá? E para começar o papo reto sobre o assunto, a gente vai levantar aqui alguns tópicos, né? Falando não como especialistas em transporte público, mas como usuárias, né? Usuárias do serviço aqui na cidade do Rio de Janeiro. Falando nisso, se o nome é transporte público, por que é que na verdade é privado, né? Por que é público, mas não é gratuito? Pois é, porque a gente tem essa expressão transporte público, a gente super acha, quem ouve assim, uma pessoa, sei lá, de outro planeta, vem aqui no nosso planeta e ouve a gente falar transporte público, é de graça, né, vamos lá, mas não, há um preço a ser pago por aquilo ali, e aí a gente acaba, na verdade, pagando por um serviço privado de muito enfim, um serviço muito mal prestado. E, enfim, eu sou a nervosa aqui do rolê hoje, do rolê. Não saiam sem pagar dos ônibus. Tragam só o Rio Card. Vai ter que trazer o Rio Card. Bilhete único. Geralmente, quando a gente fala de universidade pública, a gente sabe que é pública e é gratuita, por exemplo. Né? O primeiro que me veio é rede pública de saúde. A gente sabe que, obviamente, todos nós pagamos impostos e que, na verdade, isso é um retorno, né, da nossa grana que é investida nos serviços básicos. E transporte, né, é um serviço básico. O direito à locomoção, o direito à cidade é um direito básico. E, no entanto, a gente paga e paga caro, né? E é constitucional o direito de ir e vir, que muitas vezes é negado por falta de acesso até um transporte mais próximo, seja ele trem, enfim, ônibus, ou pelos altos preços das passagens, enfim. Isso faz parte de uma agenda, né? Isso não é à toa, isso não é gratuito. Ao contrário do que os ETs poderiam pensar, mas então, não é... Isso tudo é pensado pelos governantes, pelos donos de empresa, inclusive aquele que tem um nome de inseto que não pode ser citado aqui por medo de não nos processar. O que tem acontecido muito, né, é que os auxílios transportes dos empregos está diminuindo muito. Pode crer. Eu, como funcionária pública de 2 municípios aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, eu vejo frequentemente o meu auxílio transporte ser diminuído, ser cortado e a passagem frequentemente sendo aumentada, né? Não só a passagem, né? Mas também quem consegue, né? Tem um carro nesse Brasil de meu Deus, o combustível caríssimo, absurdo. Total. Você se vê cerceado até de poder ir para o trabalho. É muito complicado isso. E tem empresas que, às vezes, durante o próprio processo seletivo, não contratam pessoas... Depende de onde você mora, exatamente, né? Porque sabe que vai gastar, vai investir muito ali exatamente, é um fator de seleção. Empregado, né? Exatamente. Um dos municípios que eu trabalhava, inclusive, eu que sou de fora do município, tinha um auxílio transporte um pouco maior, que me contemplava. Eu, como concursada, né, não tive aquele processo seletivo onde o patrão me escolheu através do meu perfil, não. Eu entrei porque eu passei na prova. E aí eu tinha esse benefício que foi sumariamente cortado, né? Agora, nos últimos tempos. Caramba. Absurdo isso. Gente, eu fiz concurso público só pra não ter que fazer entrevista de emprego. Sério. E essa questão, além da gente ter que pagar caro e às vezes ter os benefícios cortados, a gente tem um péssimo serviço.
Total, Inclusive, eu gente. mudei de emprego recentemente por conta do local que eu trabalhava, que o acesso era péssimo. Primeiramente, eu achei que ia ser muito viável por conta da questão do BRT. Só que depois que eu comecei a... BRT, para quem está fora da cidade do Rio de Janeiro, é um sistema de ônibus, né? É um sistema integrado, que inclusive apresentou um grande problema. Está sendo ainda um problema para a cidade, porque diversas linhas de ônibus desapareceram. E eles implementaram o BRT, que seria uma coisa moderna e tal, com estações, só que não funciona. O dia a dia de quem pega BRT é complicado. Em princípio você acha que vai ser maravilhoso, porque você não vai pegar trânsito, é uma via expressa, né? Mas, assim, quem faz uso do serviço observa diversas coisas como falta de organização, poucos carros rodando, os horários, eles não são respeitados, os horários de saída, e as condições dos ônibus são péssimas, são muito ruins. Além de eu passei por todos os serviços de transporte da cidade. Já passei por ônibus comum, já passei por metrô, já passei por trem e agora BRT. Barca também já peguei. E assim, o BRT é o pior serviço que eu já experimentei. E troquei de emprego, de localidade por conta disso. Eu queria fazer aqui uma inserção a respeito do BRT. Não processe a gente! Não, pode me processar, pode inclusive ir pra porrada. Não, tô brincando. Sobre o BRT, eu queria fazer uma inserção. Queridos que ficam na porta quando a gente quer entrar, qual é o objetivo de você ficar na porra da porta se você não vai descer? Entendeu? Por que você não vai pra porra do ônibus? Entra no ônibus. O cantinho. Por que você fica ali agarrado com o amiguinho na porta? Não, mas isso é em todos. No trem, eu só queria também metrô. No metrô. Pela atenção, obrigada. Olha só, me lembrou rapidamente. Isso me lembrou de um vídeo da Jut Jut, que ela esteve em Portugal. Beijo, Jut Jut, eu te amo muito. Queria que você não estivesse nos ouvindo. Ela disse que no metrô de Portugal tem escrito assim na porta: para entrar, primeiro deixe sair. E ela usou isso como uma grande filosofia de vida, assim, inclusive. Mas se a gente fizesse isso, ia ser bem mais fácil, gente, né? como é que é? Para entrar... Para entrar, primeiro deixe sair. Olha isso. Gente, isso vale pra olha, tudo! Pra tudo! Isso vale pra tudo! É isso que eu acabei de pensar, menina. Gente! Não, Pra tudo olha, mesmo. mudou a minha vida, essa Vamos lá. frase. Então, aí dando continuidade, eu, né, pra desabafar, porque eu sabia que não ia resolver em nada, eu entrar em contato com o Message lá, eu tava logada lá no Face e todo dia eu mandava uma mensagem pro Message do BRT. Uma vez eu peguei o BRT na estação de Madureira, o BRT quebrou na Taquara. Aí imagina todo aquele público que tava lá dentro descendo na estação da Taquara. São bairros do subúrbio do Rio de Janeiro. Isso, pra pegar um outro BRT que já vinha lotado. Você pode imaginar o inferno. Porque já é muito cheio. Imagina quebrando um, né? e depois você misturando todo aquele público. Jesus. Peguei o segundo. Quando foi na estação ali perto do Rio 2, quebrou de novo. Ué, Furou o gente, pneu. Deus, surreal, Primeira cara. vez o carro quebrou, depois o pneu furou. Aí depois a gente teve que pegar um outro carro com um público de 3 carros. As leis da Você tem física. noção? Desafiadas. Não, e assim, no BRT. não é barata a passagem, não é barata. Não é Você barata. passa por esse tipo de situação e você chega atrasado, você tem toda uma problemática com o Verdade. emprego. Enfim, ele tem tem que que passar passar por por esse isso, sufoco. entendeu? Então, e aí por conta desses péssimos serviços prestados, né, tanto em relação aos ônibus, quanto o metrô, quanto o trem, enfim, dentro não só da cidade do Rio de Janeiro, mas de outras muitas cidades do Brasil, e também por conta do valor altíssimo das passagens, é legal a gente lembrar as manifestações, a série de manifestações que se iniciou em Sim. 2013, né? Que começou ali muito local, né? Rio de Janeiro, São Paulo, e depois se expandiu e dezenas de cidades aderiram, enfim. É importante a gente lembrar disso E foram também, né? manifestações que mobilizaram milhões de pessoas em termos Brasil, né? Exato. Foram enormes e inicialmente foi sim pela questão dos 20 centavos e tudo mais, que pode parecer pouco, mas faz toda a diferença na vida de um trabalhador, de um estudante que precisa se locomover,
na cidade, né? Principalmente os mais periféricos, assim. E aí a gente viu que tomou uma proporção gigantesca, que depois, inclusive, se desvirtuou, mas aí já é outro tema, já é outra questão. Outros grupos se aproveitaram, né, da mobilidade. Houve uma desvirtuação da ideia daquela mobilização de pessoas, mas enfim. Ao mesmo tempo que grupos oportunistas, né, aproveitaram o momento de tantas milhares de pessoas envolvidas e começaram a levar para outras questões escusas que a gente viu, né, que, enfim, que não tinha muito a ver. Por outro lado, a gente viu outros grupos populares que perceberam que, caramba, a gente tem força, caramba, a gente... Então, exatamente. A gente começaram a surgir outras manifestações populares. Com outras questões muito importantes, né? Então, isso também valeu, assim, pra ver que... Foi ótimo. Eu morava, na época, na Presidente Vargas, que é uma avenida das principais aqui da cidade do Rio, no centro do Rio, e é onde ocorreram essas grandes manifestações, enfim. E a gente foi em todas, e eu posso dizer que deu muito orgulho, assim, de verdade, de estar vivenciando aquele momento ali, de estar naquele local ali, reivindicando com tantas milhares e milhares de pessoas, reivindicando algo que é tão importante, tão caro pra gente enquanto usuários de transporte público, né? Enquanto cidadãos, e eu me senti muito feliz de estar ali, né? Eu vi muitos amigos ali, enfim. E eu queria muito deixar claro aqui que a gente não sabe, às vezes, a força que a gente tem. Nós, enquanto povo, enfim, pessoas que colocamos alguém lá que, pretensamente, vamos dizer assim, que seria para representar a gente. E além dessa questão do valor das passagens, dos serviços prestados, é interessante a gente... Um outro tópico importante que a gente não pode deixar de comentar é o quanto isso tudo influencia na questão da mobilidade urbana, né? Totalmente. Quando você deixa de ser contratado porque você vai ter que pegar 2 ônibus, ou quando você deixa de sair, deixa de ir à praia, quando você deixa de se divertir à noite porque não vai ter condução para voltar, ou não tem um transporte que chegue até lá, você está tendo seu direito, né, de viver a cidade, de viver o local que você está, né? Tem esse direito negado, né? Isso faz parte de uma agenda, né? Isso não é por um acaso. Isso em todas as grandes cidades, nas cidades até mesmo fora do Sudeste, sofrem com esse tipo de agenda política. Quem não conhece o Rio, nós estamos falando do Rio porque é onde nós vivemos. O Rio de Janeiro é uma cidade pequena, muito acidentada geograficamente, e tem um péssimo serviço de transporte, entre muitas aspas, público. Nós temos um cartel, digamos assim. É a Ângela que está falando, tá? Me processe. Me processe. De um certo senhor com o nome de Inseto, sobrenome de Inseto, que é dono das linhas de ônibus aqui. Enfim, não é só o ônibus, nós temos o metrô, trem, são transportes públicos em péssima qualidade, oferecida com um preço caro. E quem mora, quanto mais longe do centro da Zona Sul, pior a qualidade vai caindo vertiginosamente. É importante salientar, né, já que a gente está falando de transporte, e nós como trabalhadores estamos falando de preço de passagem, né, e do transporte ser público. Aqui no Rio de Janeiro, eu acredito que em todos os estados do Brasil, você tem a gratuidade para os estudantes de escola pública. Porém, o estudante universitário não é contemplado com gratuidade no transporte público. Então, é uma pessoa que frequentemente não tem renda e está ali tendo que pagar para poder ir estudar. Se a instituição que ele estuda já é pública, eu não entendo por que ele não tem a gratuidade de passagem. Não só para poder estudar, quanto também para poder vivenciar, né, a cultura dentro do estado que ele vive, né? Porque geralmente centros culturais, museus e afins são na parte mais rica das cidades, exato, na parte onde mais está a galera mais tal, abastada, isso mais aí, central. E aí como é que faz? E aí, além de todas essas questões que a gente levantou aqui, né, de a gente ter um serviço que deveria ser público, não é, né, deveria ser gratuito, embora público não é gratuito, a gente paga e paga bem pago, não tem um serviço de qualidade, e ainda existe o agravante para quem é mulher, né, para quem pega, para quem faz uso no seu dia a dia, né, do transporte público, seja ele qual for, a gente tem essa questão gravíssima aí do assédio, né, do assédio sexual. Total. Pesado, o lance é meio pesado, mas a gente precisa falar, a gente não pode deixar de comentar isso. Além do assédio, acho que em alguns momentos vai um pouco
além, né? É algo até mais grave do que assédio mesmo, né? E isso não só na cidade do Rio de Janeiro, não só em capitais, mas em cidades de pequeno, médio porte. Vira e mexe, a gente vê alguma notícia séria. Até em avião. Até em avião. Nossos queridos governantes aqui saíram com a brilhante ideia de vagões femininos no trem, no metrô. Gente, sério isso? A gente precisa ficar separada para conter os impulsos dos assediadores? Só distribuição de máquina de choque. Então, mas entendeu? Choque, entendeu? O cara entrou... Spray de pimenta. Essa solução é muito idiota, na minha opinião. Só que eu acho ela um paliativo, Exato. mas ainda assim necessário, sabe? Infelizmente, é ruim pra mim concordar com isso, porque eu sei que seria o último... Gente, seria impensável um vagão feminino, que aqui no Rio a gente tem nos metrôs e trens um vagão feminino em determinados horários, que são horários de pico. Eu acho muito ruim a gente precisar desse recorrer a isso, disso. né? Porém, eu acho um paliativo, eu acho ruim, péssimo, porém acho necessário, por enquanto a gente ainda tem casos e casos de... Porque pra vocês terem uma ideia, existe um vagão feminino aqui no Rio e tudo mais, só que nos vagões normais ou nos horários que não tem essa exclusividade de ser só mulheres, a gente continua sofrendo assédio, a gente continua, sabe... Os caras vão pros vagões femininos e se sentem... os donos lá do pedaço, parece aquele fantasma do Ghost, meu trem, sabe, assim? Então, eu acho complicadíssimo. Eu acho horrível essa medida. É uma solução triste. Exato, eu acho horrível. É bizarro. A gente se vê obrigada a concordar como usuária porque a gente tá sofrendo e a gente quer que isso pare. Mas é muito absurdo. Mas é o fim da essa picada. concepção. É o fim da picada. Eu acho o seguinte, não vou trazer nenhuma experiência, porque eu acho que todo mundo aqui tem experiência sobre isso, mas se você perceber alguma mulher reclamando de algum tipo de assédio, endossa ela. Endossa, sabe? Não se cala. Com certeza. Porque a pior coisa é você estar dentro de um transporte lotado e todo mundo meio que fica pisando em ovos, ninguém respira. Porque as pessoas falam, nossa, não é bem assim. Endossa, vai lá, chega perto, tá precisando de ajuda? Grita junto. Se precisar, segura, bate junto. Entendeu? Não estou incitando violência, não é pra bater. A paçoca defesa. A paçoca, inclusive, está me batendo agora nesse momento. Não, porque é complicado, porque violência, a gente vê casos de linchamento popular, não né? Então a gente não é essa violência que eu quero dizer, mas assim, vai ajudar, entendeu? Gente, por favor, sem violência mesmo. Eu tô falando assim, ajuda. Sororidade, galera, sabe? Cuida da coleguinha que tá lá gritando porque tem um cara encoxando, essas paradas aí. Bota o cara pra fora da condução. Não precisa meter a porrada, não. Não precisa bater, não. Só que se quiser, pode. Não, mas então, eu tenho umas experiências também de amigas. Eu também já passei por situações delicadas em transporte público. E o que eu observo é que assim, as pessoas que não vivenciam isso costumam querer dar opiniões. E uma certa vez, numa discussão na internet, eu vi uma menina falando que era mal palhaçada a questão do metrô e do trem ter vagões femininos, mas a pessoa ela não fazia uso da porra do transporte. Então, cara, não se mete. Porque assim, eu sou usuária desse serviço e por mais que seja escroto, tem que ter uma medida separar, dessa pra poder separar. É como se fosse civilizado. Isso, né? Exatamente. É muito necessário, porque realmente acontece e já aconteceu, já vi pessoas falando e já aconteceu comigo também. Infelizmente, né, a gente está em 2018 e a gente ainda precisa de leis, a gente ainda precisa de certas normas, né, de certas coisas que aconteçam para garantir o direito da integridade física de uma mulher, pura e simplesmente por ela ser uma mulher, né? Então, realmente, a criação de um vagão no trem ou no metrô, um vagão separado, ou de uma linha de ônibus, né, se houvesse separada para as mulheres, isso não resolve o problema. Mas, infelizmente, muitas vezes isso é uma das maneiras de lutar contra isso, né? E enfim, e aí é bom lembrar também que 180, né? Violência contra a mulher, também é interessante ressaltar esse número aí. E agora nesse mesmo assunto de transporte público e tudo mais, a gente faz muitas reflexões e são importantíssimas, enfim. Mas eu também quero agora trazer
um caso que aconteceu comigo quando eu era novinha. Eu acho que eu tinha 10, 11 anos. Eu não lembro. Eu tava no ônibus, eu tava indo pro colégio, enfim, roupinha de escola e tudo mais. E aí, como nós, estudantes na época, né? A gente não pagava passagem e tudo mais. E aí a gente ficava sentadinho, mas quando a gente via, sei lá, um idoso, uma grávida, alguma coisa do tipo, a gente se levantava pra essas pessoas sentarem, né? Pelo amor de Deus. E aí eu lembro como se fosse hoje, gente. Eu tava sentada. Aí tá, tô linda, plena, sentadinha no meu ônibus. Só que o ônibus começou a subir mais gente nele, os espaços foram ficando ocupados. E eu vi que subiu um senhorzinho bem velhinho, desses bem velhinho mesmo. Todo durinho, assim. E aí ele ficou assim, do meu lado. Eu tava aqui sentada mais pro corredor do ônibus. Eu tô com medo todo durinho. Não, vamos lá, E aí, tá tudo certo. Eu juro que vai ser leve. E aí ele tava sentado, eu fui, levantei. Falei, pode sentar aqui, senhor. Gente, eu fui com o maior coraçãozinho de amor do mundo, assim. Pode sentar aqui, senhor. E aí, do nada, não sei de onde aquele senhorzinho tomou tanta força, tanto vigor, que ele começou a gritar. Eu não vou sentar nada, não. Eu tenho muita saúde ainda, vou viver muito ainda pela frente. Eu falei, ai, não, moço, o senhor não entendeu. E isso, o ônibus todo me olhando, me julgando. Falei, não, tudo bem, tá tudo bem então. Aí ele, você tá pensando o quê? Eu vou viver muito ainda, tenho muita saúde. Eu fiquei, gente, calma, tá bom. Eu fiquei super sem graça. E aí eu também não sentei, o banco ficou lá vazio, né? Caraca, isso me lembrou uma parada que um primo meu sempre me falou. Cara, que era o seguinte, ele sempre fala assim, né, quando chega alguém de transporte público pra sentar e tal, o pessoal mais velho, eu sou novo, eu sentei pouquinho, esse pessoal sentou a vida inteira, agora é minha vez. Muito bom. Esse pessoal sentou a vida inteira, agora é minha vez. Disputa de quem sentou mais, Eu tive uma história parecida, uma vez eu tava no trem. Aí tinha um senhorzinho, mas ele era muito velhinho, ele tava muito ruinzinho. Ele já devia ter 90 e todos. Uhum. Aí eu insisti pra ele sentar. Não, senhor, senta aqui. Ele não quis de jeito nenhum. Ele não quis sentar. Beleza, seguimos viagem. Tu acredita que no meio da viagem entrou uma menina que ficou assim, perto da gente, e ela ficava me olhando com cara feia, como se eu não tivesse oferecido lugar pra ele. Só que ela entrou depois, ela não acompanhou o início. Eu tinha pego na central, no ponto final. Não, eu vi a mulher me olhando, tipo assim, toda hora, que com absurdo, cara feia. Como é que essa garota... E eu não sabia o que fazer. Eu falei, pô, eu falo pra ela que a situação, eu não falo. Eu fiquei sem saber o que fazer, não sabia onde enfiava a minha cara, mas eu fiquei tão revoltada com a situação que quando eu levantei eu falei, agora o senhor senta, porque agora eu vou soltar. O senhor não quis sentar quando eu ofereci o lugar pro senhor. Agora o senhor vai sentar. Agora o senhor vai sentar, né? Porque eu vou descer. Aí eu não sabia onde enfiava a cara e nem o que fazer. Aí a minha reação quando desci foi essa. E aí a garota ficou olhando assim, tipo... Essa mulher é maluca. Né? Tá. Não, ela fez cara de que tipo, agora eu entendi. Porque, pô, a mulher ficou me julgando a viagem inteira. E ela pegou o bonde andando literalmente, né? Cara, essa coisa de vai sentar Gosto. Vai sentar! Enfim. Falando em sentar, eu tava no ônibus, sentadinha lá na moral. Aí chegou uma moça, mais ou menos da minha idade, mais redondinha do que eu. Na época eu era menos redonda do que sou agora. Aí eu olhei toda a gente e pô, senta aqui. Porque eu pensei o quê? Está grávida? Ai, sempre. Já estou sentindo agora. Ai, nunca gente, façam isso, tá? Todo mundo já pagou esse mico antes. Aí eu sento aqui, ela... Mas eu não tô grávida não, eu só tô barriguda. O oxigênio falhou. Eu falei, olha só, eu não podia que você já tô ferrada mesmo, já sentada. Eu tô muito constrangida, senta por favor. Aí ela começou a rir, sentou. Gente, morri aquele dia. Gente, é tenso, né? Eu lembrei... Tem uma história aqui que eu tinha pensado em contar, cara. E eu fiquei assim, cara, isso é muito idiotice. O que acontece? Eu tava no ensino médio, acho que no primeiro ou segundo ano do ensino médio. E teve uma tempestade lá perto da escola, caiu muita árvore. Eu estudava num bairro afastado, assim, de Caxias. E aí...
os ônibus pararam de circular. E eu resolvi ir a pé para casa, sendo que a pé daria um papo de umas 2 ou mais, porque eram 40 minutos de ônibus, mais ou menos. Que isso, cara? E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer o trajeto a pé, e mesmo depois que os ônibus começaram a circular, porque parou lá atrás, né? Depois de um determinado ponto do trajeto, já tinha ônibus rodando. Mas eu não sei o que passou pela minha cabeça, gente. Eu não usava drogas, eu não fazia nada. E eu fiquei viajando. Eu falei, eu vou a pé, porque a pé eu posso chegar em qualquer lugar. Eu não dependo de nenhum transporte. Suficiente. Tipo, que viagem, cara. A juventude, né? Nada como a juventude. Gente, eu cheguei em casa, já era quase 7 horas da noite. Eu não entendi. Aí meu pai e minha mãe brigaram muito comigo e eu falei assim, eu não sabia um trajeto que fosse mais rápido. Aí eu vim fazendo o trajeto que o ônibus faz. Mas já tem ônibus rodando, já acabou tudo. Juventude. Aí eu, não sabia. Cara, muito idiotice. Eu nunca vou me curvar aos transportes públicos. Tipo isso. Nunca pegarei ônibus novamente. Anarquia total. Essa juventude. Frodo, fui pra Mordor a pé. Eu vou também. Mas é isso, né? Quem não tem história com transporte, gente? Cara, é a coisa mais, assim, eu que tenho mais uma rende, rápida. né? Fala. Na época que eu tava na faculdade, eu nem sei se hoje em dia é assim, que já tem uns anos que eu me formei, mas eu pegava o metrô pra ir pro Cap UERJ. E aí eles que era na central, que ele abria dos 2 lados pra entrar uma galera e saía uma galera do outro lado. Aí a galera, eu tava no meio, a galera entrou e eu fui sair lá do outro lado. Todo mundo foi entrando, foi me empurrando. Quando eu vi, eu tava fora do metrô. Eles me empurraram pra fora do metrô. Cara, puta que pariu. Você sai sem querer, né? Alguém eu fica assistindo e botou aqui. Pelo amor de Deus, eu tenho que ficar aí dentro, socorro! E, tipo, foi parar do lado de fora, não teve jeito. Cara, é muita história. Teve uma época que já tinha 1 ano, até um pouquinho mais que meu pai tinha falecido. E aí minha mãe começou uma espécie, um flerte com o motorista de ônibus. Isso é uma pessoa de visão. E aí, é um flertezinho, não chegou nem a ter nada não, enfim. E aí a gente... Cara, a minha diversão era nova. Passear de ônibus. Era ficar rodando, fazer 3 vezes o trajeto do ônibus. Juventude, cara! Aí tinha um ponto final pro outro, assim, rodando, cara. E minha mãe conversando com o motorista e eu achando mal barato. Gente, a viagem da minha vida, isso aqui eu tô de graça, rodando 3 vezes. Ia, voltava. Eu achava aquilo ali o máximo, cara. Pra mim foi o sinônimo de realização pessoal com meus 13 anos. Enquanto uma quer ir a pé, a outra quer super andar de ônibus. Eu me achava muito superior, eu olhando as pessoas assim nas calçadas. Eu me achava muito superior, cara. Jovens envelheçam. Não dá pra ficar assim, gente. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Minha mãe não tá mais entre nós, mas assim, esse legado de saber de passear de ônibus. Saber como aproveitar a vida. Porque isso é saber viver, gente. Sabe se curtir. Isso é saber se curtir. Isso. Cara, não. Eu me divirto tanto dentro do ônibus. A realização da minha vida, minha infância, aquilo ali, gente. Situações em que você fica esperando o ônibus e o ônibus não vem, ou o ônibus já acabou e você se ferra. Nossa, milhares, quem né? nunca? Uma vez eu estava, isso foi em 1996, eu tinha acabado de sair. Pra quem não sabe, a Vampoca, ou melhor, a Paçoca, tem 1.500 anos, tá? Ela diz que tem ali pela casa dos 30, mas é mentira. Sorte de vocês que ela não deu o currículo, porque senão ia ser 5 horas de podcast. Então, estava eu e o meu amigo Rato Branco. Rato, espero que você esteja ouvindo o podcast. Beijo, Rato. Ele é muito gente boa. A gente saiu de um evento ali na Apoteose, que era o Close Up Planet. Aí teve Bad Religion, teve Sex Pistols. E a gente tava lá na roda, tomando coturnada. Enfim, aí terminou. A juventude. Daí ela foi a pé pra casa. Escuta. Não, pior.
Saímos dali, já era alta madrugada, não sei que horas eram, mas já era de madrugada. E fomos caminhando da Apoteose até a Central do Brasil, né? A Apoteose, praça onde tem lá o desfile das escolas de samba e tal, no Rio de Janeiro. Fomos caminhando até a Central, que é tipo 10 minutos de caminhada. Chegamos lá, não tinha ônibus. O primeiro ônibus para Duque de Caxias era, sei lá, às 5 da manhã. E aí, o que nós fizemos? Nós nos sentamos, prestem atenção, era madrugada, 2 pessoas cansadas e levemente alcoolizadas. Deitamos, sentamos e abaixamos a cabeça, assim, sobre os nossos braços, né? Dobramos o joelho e ficamos ali, esperando o ônibus começar a rodar. A gente dormiu. Meu Deus. A gente dormiu sentado num dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro, que é um terminal rodoviário mequetrefe que tem ali atrás do prédio da Central do Brasil. Mas sabe aquilo que você cochila, que parece que seu olho só abriu e fechou? Quando eu abri os olhos, já tava de dia, mó solzão, a rua cheia, mó galera. E aí, quando eu olhei, cara, a minha mochila tinha sumido. Cara, e o rato levantou e falou assim, não, tem que procurar. Quando eu olhei, rato, a sua mochila tá aberta, tá caindo tudo. Tipo, roubaram a minha e a dele abriram nele mesmo, assim. Caramba. E cataram as coisas dele. Vocês não acordaram, a gente que inveja não desse acordou. sono. Eu tinha 19 anos, amiga. Hoje em dia eu não durmo Gente, assim. o relato de uma sobrevivente. Isso aqui que a gente tá vendo. Olha só, Eu sobrevivi. a gente vendia artesanato, roubaram o nosso tubo de pulseira de Artesanato? trampo. Que isso, gente? Levaram nossos trampos, levaram bizarro. tudo. Olha, eu só achei a minha chave jogada assim perto de minha chave de casa, deixaram Só teve jogada. o quê? Uma piedade com você. Só teve. E aí o rato olhou, não achou nada, a gente foi embora. Uma semana depois, tô lá pegando um ônibus pra ir pro centro do Rio, nananã, eu vejo várias pessoas em situação de rua com braço, com tornozeleira, com pulseira, com trampo da gente, cara. Que final feliz foi esse? Achei linda essa história. Cara, isso me lembrou um filme, né, cara? O Príncipe em Nova York, que eles roubam as malas do Aqui e depois aparece todo mundo com as roupas de Zamunda. Vestido com as roupas de Zamunda. Cara, que é a princesa em Nova York, a princesa da Central. O rato ainda falou assim, pô, pelo menos estão usando. Você deixou o pessoal mais bonito do Rio de Achei Janeiro. lindo, Paçoca. Que história de, sabe, superação, Cara, vocês são muito sobrevivência, bombas. muita juventude. Achei lindo isso. Fiquei arrepiada. Foi... Você deixou o Rio mais bonito, Paçoca. Por isso que nos anos 90 tudo era melhor. Pois é. Dando continuidade aqui, se algo te falando, nós temos aqui histórias dos nossos amigos e ouvintes. E o Fagner Gabriel mandou uma história pra gente interessante envolvendo o transporte público. Disse ele que já ficou com mulheres sentadas ao lado no ônibus. E que com papo vai, papo vem, de repente rolou beijo ali mesmo e ficou todo mundo olhando. Olha isso, eu falei, poxa, garanhão, hein? Porque, tipo assim, eu, pra conquistar alguém, eu não consigo nem olhar quando eu tô afim da pessoa. Imagina Não, mas você peraí, no vamos transporte entender, vamos público, entender. Como é que foi sentado isso? do lado de um cara e de repente rolar uma ideia e vocês se beijarem Dali ali mesmo. Isso tá soando mentira, hein? Gente. Fagner, tamo de olho, hein? Gente, olha só, isso aconteceu comigo. Gente, carnaval. Peguei o ônibus, comecei a conversar com o menino do meu lado, a gente deu uns beijos, depois... Sensual seduction. Não, E ele falou, realmente. gente, que aconteceu 2 vezes isso com ele. Eu falei, gente, como é que isso Gente, consegue? 2 carnavais. O cavaleiro da lotação. Não, o cara começa a falar comigo no ônibus e finge logo que tô dormindo, né? Já. Cara, mas sabe o que eu faço? Eu dou pego uma o de celular maluca. e finjo uma ligação pra um namorado, mas eu falo, oi amor, tudo bem? Tipo, aí uma vez eu fiz isso. O cara começou a puxar assunto comigo, eu peguei o celular, liguei. Oi amor, tudo bem? Tô aqui na ponte, tava Aí na ele fica ponte. sem gração, Tô né? aqui na ponte, o cara não sabia onde enfiava a cara dele. Não, porque carnaval, realmente, o ambiente, o clima, tá tudo pedindo ali, tá tudo favorecendo, né? É, mas, enfim. tipo, assim, em outros dias, Tem estranho. mais aí? Fagner, obrigada pela história, beijo pra você. Tamo de Agora a olho. gente... Tamo de olho. Sedutor. É. Agora a gente vai contar uma outra história da Josi Macedo, fofa, linda, maravilhosa, adoro você, beijo. Ela disse que na época da faculdade ela foi pra aula e pegou um ônibus muito vazio. Tinha só ela, um motorista, o trocador e 2 meninas conversando lá no banco de trás. Aí ela disse que sentou calmamente, pegou o livro pra ler, começou a ler o livro dela e, tipo, ela falou que o ônibus, ele foi direto sem nenhuma parada.
Como assim? Ele foi direto? Ele foi... Não tinha quase passageiro. Ah, sim. Então, não ele parou foi nos pontos. É, não parou nos pontos. Diretão, expresso. Quando ela chegou próximo ao local dela, ela puxou, né, a cordinha. E ela disse que quando ela levantou, as mulheres pararam de conversar. Que as mulheres vieram conversando a viagem inteira. Ela lendo o livro dela, ouvindo aquela conversa, beleza. Quando ela tocou o sinal pra descer, que ela levantou ela pra trás, cadê as meninas? Não tinha ninguém. Quê? Ela disse, cara, que desceu do ônibus com o coração na boca, acelerado, apavorada. Tipo, macabro. Adorei, gente. Mandem mais histórias assim. Olha o pedido da arrepiada. Gente, eu tô com medo. Não, melhor que assim, os espíritos andando de ônibus. E ainda fica tímido quando vê que a pessoa vai descer. Mano, espíritos, por favor, vocês não precisam disso, né? Aquela história. Meu tenho. Obrigada, Josi, pela história. Um beijão pra você. Eu não ando com você de ônibus. A gente tem uma história do Zac Sparrow, um outro amigo meu, que mandou pelo Face, sobre transporte também. Disse ele que tava indo pra estação do metrô, trem, não me lembro direito. E aí, ele tava ouvindo um podcast desses muito engraçados que a pessoa morre de rir, tu fica olhando, por que a pessoa Não tá indo? sei que podcast é esse. Eu nunca vi falar na minha vida, gente. Aí, Era que um aconteceu? chamado Bora Marcar, que tinha 2 episódios. Talvez, eu acho que sim. Aí ele disse que subindo as escadas da plataforma, tinha um cara na frente dele. E ele foi, tipo, rir, aquela risada, tipo, presa. Porque tava aquela gargalhada. E ele tava gripado, ele soltou-lhe um catarro. Na mochila do cara que tava na frente, bicho. Ele não sabia se ria, se secava, se chorava. Enfim. Uma história muito engraçada e nojenta. Gente, vocês que nos ouvem, cara, na moral, vocês são as melhores pessoas do mundo. Porque, gente, é muita loucura a gente chegar num ponto de rir tanto, de estar com tanta gargalhada presa, a ponto de soltar ali um verde na mochila do colega da frente, cara. Na moral, cara. Obrigada, Zac. Beijo pra você. Cara, tem uma história do meu marido que eu pedi autorização pra contar hoje de manhã, né? E é sério. Depende, né? Tem gente que acha graça, tem gente que não vai achar tanto, né? Enfim, a gente era adolescente, nós nos conhecemos no ensino médio. Juvenil é isso, né? Então, na época, né, foi assim, e o meu marido, né, quem o conhece sabe que ele é fofinho, mas ele, na época da adolescência, ele era obeso mesmo, bem obeso. E aí a gente, né, aquela coisa toda de passar na roleta, na época, né, você tinha aquela história de passar por baixo da roleta, ou por cima da roleta, né? Porque tinha aquela história de que não podia. Até hoje, não podia entrar mais de 3 gratuidades. Aí o motorista falava assim: não, passa por baixo ou passa por cima. E aí ele foi passar e ficou entalado. E ele ficou por último, todo mundo entrou. Ele ficou entalado. Na roleta? Na roleta. Cara, e aí que todo mundo riu loucamente. As pessoas são muito cruéis, né, cara? Cara, e todo mundo riu loucamente, inclusive eu, né? Porque quando a gente é juvenil, a gente é ridículo. Aí a gente é ridículo. E a gente riu. E anos depois, né? Eu acho que isso não deve nem ter 3 anos. Eu cheguei pra ele um dia e falei, cara, aquela vez que você ficou preso no ônibus, você deve ter chorado, né? Quando chegou em casa. Pô, ruizão. Anos depois eu falei, poxa, Caraca. ruizão, né? No dia eu tipo, caralho, ficou preso. Pô, se fudeu. E anos depois, poxa, né? Tristão. E o que ele falou? Ele Tá como amadurecimento na vida da gente. Chorei mesmo. Tadinho. Glauco, abraço. Abraço, querido. Sai daqui, eu vou dar um abraço, não vai entender nada. Sai daqui. Ele com a canceriana desse grupo. Sai, tem sentimento aqui. Aquariana, que absurdo. Eu não sei o que tem a ver, mas eu, aquariana, enquanto sou, morri de rir. Zoeira. Gente, tem uma história aqui da Amanda. Beijo, Amanda Mendibá. Ela disse que tem muitas histórias de coisas muito bizarras, geralmente dentro do trem. Ela deixou uma aqui. Cara, muito, muito louca essa história. Ela disse que foi numa época que tava tendo... Eu achei engraçado, uma época que tava tendo guerra do tráfico. Ou seja, pode ter sido ontem, né? Hoje? 2 anos atrás. Enfim, mas ela citou dizendo que ela era o primeiro dia dela de volta ao trabalho depois da licença maternidade. Eita. Ela estava, então, né, ainda no puerpério.
uniformizada, um vestido preto, grudado, com salto, né? Um tubinho preto de salto. Ela disse que num determinado momento da viagem, o trem foi obrigado a parar por motivo de segurança, né? De segurança pública. E tava rolando um fogo cruzado e parece que o trem ficou no meio do tiroteio mesmo. E aí ela falou que geral se jogou no chão. Ela falou helicóptero voando, gente gritando, mulher chorando. Nossa Era volta pra casa. guerra. A condução tava super lotada. Calma que a história vai ficar divertida. Aí, porque brasileiro dá um jeito, né? De rir da desgraça. E aí ela falou que num determinado momento os traficantes mandaram o maquinista abrir a porta do trem. Ela disse que até hoje não entendeu isso. Então quem estava na porta se jogou. Já tinha uma galera jogada no chão e aí mais gente se jogou por cima de quem já estava no chão. Caraca. E ela disse que ela ficou com muito medo, Gente, que cara. cenário. Ela ficou com muito medo. E aí, de repente, passou. E aí o maquinista continuou a viagem. E as pessoas que estavam jogadas no chão ficaram naquela tensão. Tipo, e agora? Levanta, não levanta, continua. Nisso, um camelô gritou assim. Sempre, né, querido? Acabou, galera. Bora comer um pipocão pra relaxar. Esse vendedor é bom. Ela disse que geral se arrumando nos bancos, rindo, chorando ao mesmo tempo. E compraram vários pipocões e muita cerveja. E as pessoas ficaram comendo pipocão e cerveja. Seguindo a vida. Ela disse que chegou em casa com as meias rasgadas, descabelada, o zíper do uniforme cara. todo estourado. Gente, O Rio de imagina. Janeiro. Gente, Rio de Janeiro não imagina. era Isso pra já amadores. aconteceu comigo na época da Cara, faculdade. Não, Eu mas olha voltando só, à noite. imagina, desculpa, mas imagina, Depois eu você acabou de ter um bebê, cara. 4 meses voltando pro trabalho. Gente, é muito Vou voltar louco. pro Que bizarro. trabalho. O coração ainda fica no lá. primeiro dia, É. cara. Muito louco. Essa porra já aconteceu Sim. comigo. Estudava à noite, aí sempre ali naquela parte de Senador Camará, Bangu, né, aqui no Rio de Janeiro, são bairros muito calmos, vocês vão notar pelo meu relato, que tava rolando um fogo cruzado muito sinistro ali naquela parte ali à noite, o pessoal voltando do trabalho, acho que era mais de 10 da noite, horário que eu saí da faculdade, e eu tava sentada, por incrível que pareça, coisa rara, ouvindo uma musiquinha no meu fone, né, tal, ouvindo meu metalzinho tranquilamente, aquela coisa alta, barulhenta, e nem percebia, cara, tô lá, minha música. Daqui a pouco o maluco que tava sentado do meu lado botou a mão nas minhas costas e me arremessou no chão. Que isso? Pá! E eu, caraca, o que tá acontecendo? Já indignada a Gente, brigar que com o cara. isso? E tava todo mundo no chão, porque tava tendo tiroteio e eu não ouvi. Meu Deus. Esse cara é um anjo. Cara, os espíritos protetores do Rio de Janeiro tem que ter... Sai de meu trem. Tipo, Cara, que coisa mais linda essa história. Gente, Isso salvou, gente, cara. Rio de Janeiro, né, galera? Muito bom. Muito bom, muito bom. Eu vou matar ele, não pena. Muito obrigada. Você salvou minha vida. Gente, é o tipo de coisa que a gente vive Caralho. aqui, cara. Muito bom. Ai, cara. É, eu só queria falar sobre os vendedores. Eu não sei se isso é uma coisa. Se é uma coisa comum nos outros estados. Eu vou falar, obviamente, e Muito bom, frisando muito bom. sempre que eu favor. falo sobre o ponto de vista do Rio de Janeiro, do carioca, da capital aqui, que assim. É uma coisa que é um ponto. Devia ser colocado como ponto turístico da cidade. Vendedor de transporte público, especialmente do Patrimônio cultural. Venham conhecer os nossos vendedores. Exceto o que deu soco na cara do Chuck dentro do Japeri. Esse não. Esse não. Depois você Não, Mas não, tem abafa. alguma história? Assim? Abafa. Deixa pra O lá. importante é que ele apanhou. E foi ruim. Foi ruim. É só isso. Mas o Chuck bateu? De volta? Não, então, tava rolando uma pregação dentro do trem. E aí eu levantei minha mão e disse pro moço que ele não poderia pregar no trem porque tem uma lei que proíbe manifestações religiosas, né? mas Religião é uma coisa muito pessoal. E aí o moço parou, o pregador parou, mas havia um camelô que tava visivelmente, gente, desculpa, eu não tô dizendo mal dos camelôs, mas aquele homem estava visivelmente drogado, assim, parecia que ele tinha usado alguma droga que deixa a pessoa muito ligada. E aí ele começou a olhar pra gente de cara feia e quando o cara parou de pregar, ele veio
veio e falou, por que vocês estão falando isso? Vocês adoram o demônio? Gostam do demônio? Gente. Vocês não sei o quê. Ele começou... E a gente tava de visual, né? De rock and roll e tal, não sei o que lá. Vocês andam com o demônio, gostam dessas coisas do diabo, né? Não sei o quê. Essas músicas malucas. Aí foi falando umas coisas assim e a gente ficou quieto, não falou nada. E aí ele mandou o pregador retornar. Aí o pregador voltou a pregar. E aí nisso, Chuck Ramírez teve a brilhante ideia de falar assim, ele vai pregar, então eu vou pregar também. E aí o Chuck começou, na outra ponta do mesmo vagão, o Chuck começou a pregar a palavra do punk rock. Ele, em nome de Joey, Johnny, Mark e Ramone, que trouxeram a beleza dos 3 acordes pro mundo. Olha isso, gente. E aí nisso ele começou a pregar. Afrontoso, né? Afrontoso. E aí... Quando o trem parou na próxima estação, o camelô veio, já se ligou que a porta ia abrir, deu aquele sinalzinho, colocou 2 socão na cara dele e saiu correndo. Olha e isso, o cara gente. tinha uma faca, e foi uma gritaria, e o Chuck ficou todo ensanguentado, e eu fiquei desesperada, e aí a gente decidiu nunca mais ir pra aquele lugar. E eu tava querendo morar lá. A gente não foi. Eu não vou nem dizer o nome do lugar, mas não foi... lá. Foi bem tenso. Então, não é legal, não batam nas pessoas. Gente, Os camelos não batam nas pessoas. Mais ou menos, porque se eu tivesse a oportunidade de defender o Chuck, eu defenderia assim. Ia dar logo uma banda nessa aí, ó. Já descer aqui é assim, aqui é Foi assim. tenso. Só o quê? Só na capoeira. Mas então... Bora tretar. Bora tretar é o nome proibidão do nosso podcast. Lado B do nosso podcast. Os vendedores aqui, eu vi até um vídeo... Se alguém aí soubesse se é verdade ou não, mas eu vi um vídeo de um cara vendendo produtos de sex shop, digamos, né? Ele espera a porta fechar e retira o quê? Um belo de um vibrador e vende no trem. Nós temos uma amiga aqui que viu o quê? Uma cueca, box. Era box, Não, amiga? Tudo, Uma box sendo vendido. Tudo que você imaginar tem trem, gente. Caiu do caminhão. O caminhão virou promoção aqui, cara. Gente, eu já vi... Todo dia faca. vira muito eu caminhão. acho muito louco vender faca no trem. Mas vende. Faca! Mas Já vi faca no trem. Eu já vi. Faca já vi. Denúncia! Eu já vi faca e amolador de faca. Também. Então, se não tiver afiada, tu já pode começar. Ali mesmo, já como. Gente, eu acho muito doido isso. É muito louco. Então, eu falei que era um ponto turístico, mas desistam. Não venham, não. Não, pula isso. Bom, vamos agora então para a parte do que a gente vai contar um pouco. Na verdade, vai passar um pouco de dicas e, enfim, recomendações do que a gente acha legal, pertinente. Olha só, pertinente, gente. Não, gastou, hein? Palma, fiquei, olha, pertinente, gente. Sinceramente. Enfim, relacionadas ou não ao tema de hoje. Inclusive, deixa eu começar aqui. A minha sugestão pra você que tá aí em casa ouvindo a gente, sei lá onde, no transporte público, inclusive, gente, vai no YouTube, coloca Choque de Cultura, pra você que não conhece ainda. Eu sei que eles estão bem em alta, assim, tem bastante gente falando sobre, mas, gente, aquilo ali é uma coisa mais maravilhosa do mundo. Do que se trata isso que eu tô falando? Choque de Cultura é uma espécie de programa, é um grupo de humoristas que representam motoristas de transporte alternativo, né? E eles ficam debatendo cinema, filmes, lançamentos, enfim. Eles ficam debatendo na visão claro que não são motoristas nem nada, são atores, mas o troço é tão bom, é tão coeso, que tem gente que realmente acredita que eles são motoristas de transporte alternativo. E aí eles ficam fazendo crítica de cinema da maneira deles. E esse, cara, de verdade, assistam, porque o troço é muito, muito, muito bom. Eu bem amo, legal. gente. Pra vocês terem uma ideia, no Oscar, eles fizeram uma live e teve uma parte lá, teve um programa lá, que não necessariamente foi sobre o Oscar, que eles dividiram melhores filmes de 2017 em categorias. Tinha a categoria melhor idoso, melhor soco, melhor... Enfim, Melhor soco de moto. Soco de moto, que é uma categoria... Gente, a gente tá dando spoiler, né? Enfim, cara, vejam, porque é Beijo, muito Rogerinho bom. da Van. Beijo. E aqui eu vou dar uma dica muito boa, tá? Aproveitando o ensejo aí do nosso tema, que é transporte público. Eu queria indicar a música O Samba do Trem, da banda Gente, que tá no novo álbum deles, Somos Todos Silva. E não só, né, o Samba do Trem, o álbum tá recheado de músicas maravilhosas,
com coisas que, assim, a gente precisa ouvir e a mensagem, o som dos caras é muito foda. Super recomendo Banda Gente pra vocês. Meus primos professores de geografia estão usando as letras das músicas e as músicas da Banda Gente em sala de aula. Foda! Foda! Não, eles pediram autorização da banda, tá? Só pra vocês saberem. E com certeza a banda é uma das coisas mais legais, assim, mais criativas, mais bacanas assim, da nova MPB que tá surgindo, né? E continuando falando de música, minhas indicações são de bandas, né? De músicas da cena independente também do Rio de Janeiro. Queria sugerir que vocês ouçam uma banda chamada Tox, que eu não sei, acho que no momento tá meio parada, mas eles têm uma música chamada Transporte Público. E a outra música chama-se 1001 Noite, que é da banda Ramiro 77, da qual eu agora faço parte. Mas na época em que foi gravado isso, foi em 2013, né? Ainda não tava na banda. E essa música, 1001 Noite, tem gente que acha que tem a ver com Aladdin e tal. Não, é 1001 do ônibus, da empresa. Entendeu? Porque essa música conta a história de quando o Chuck dormiu no volante e bateu de frente, se não me engano, com o ônibus da 1001. E aí o refrão da música fala de 7 parafusos na perna, 7 parafusos no braço, porque ele se ferrou todo. Por isso que ele virou Chuck, o boneco assassino, todo remendado, todo... além dele ser baixinho, vestir roupas esquisitas, né? Ele tá todo remendado. Então, Chuck, ela te ama. 1001 Noite também de uma experiência bizarra com transporte público. Bom, então é isso, né? A gente aqui passou nossas recomendações. Esse episódio pra mim foi muito... Não que os outros não tenham sido, mas foi muito caro, porque, gente, quem não tem histórias engraçadas e loucas sobre transporte público? E é isso, eu queria muito pedir que vocês nos sigam, nos acompanhem nas nossas redes sociais. Os links vão estar todos aqui na descrição. Tá? Curte a gente lá, fica sabendo, pra você ter como ficar sabendo quando vai sair o próximo. A gente tá lançando episódio novo quinzenalmente, às segundas-feiras de manhã. E é isso. E é legal também entrar em contato para enviar sempre histórias relacionadas ao tema. A gente vai estar sempre liberando, alguns dias antes, né, da gravação do episódio, a gente vai estar pedindo nas redes que os ouvintes enviem histórias engraçadas ou estranhas, enfim, sobre o tema em questão. Além dos apresentadores e comentaristas que participaram do podcast, nós temos uma equipe por trás desse acontecimento, desse evento, que é o Bora Marcar, que é a Natália e a Diana. E nós temos colaboradores, porque, né, pessoas chiques têm colaboradores. Nós temos uma equipe formada pelo Joab e pelo Glauco, esposos, respectivamente, da Julie e da Bu. E onde nós gravamos essa maravilha de podcast? Onde? Estúdio da Bu! Estúdio da Bu! E é isso aí, pessoal. Muito obrigada e continue nos ouvindo. Bora marcar esse encontro. Você não pode adiar. Era pra gente falar junto? Ela corta. Vai, ela corta. Mas aí você fala que tem que falar? Bora marcar. Uma fala, bora marcar. Em geral junto fala... Esse encontro você não pode adiar. Tá. Beleza, então. Então é isso aí, galera. Valeu. Vambora marcar? Esse encontro você não pode adiar.